mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não terdes a vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Os discípulos, tendo ouvido, duro é este discurso. Quem o pôde ouvir? Mas Jesus interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ainda de pé, irmãos? Vamos orar pela palavra? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, nessa noite nós te louvamos. Ó, nós te agradecemos, Senhor. Ó, por esse pão vivo, Senhor. Ó, que desceu do céu, Senhor. Senhor Jesus. Ó, nessa noite nós queremos comer. Ó, nessa noite nós queremos beber. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Ó, nessa noite vem falar para nós. Ó, Senhor, enche o nosso coração. Ó, com a tua palavra. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor, né, por mais essa comunhão. Né, graças ao Senhor, né, porque o Senhor tem nos proporcionado, né, esse viver, né, da igreja. Senhor Jesus, eu estava desfrutando desse hino, né, essa porção que fala assim: amo teu falar, que abriu meus olhos. Te contemplo dia a dia e ganho mais visão do propósito que existe no teu coração. Ganha minha alma, Deus. Senhor Jesus, essa semana, né, eu tive, né, o prazer, né, de ser contemplado, né, para compartilhar com os irmãos, né, um pouco, né, do que foi falado, né, durante toda essa semana. Senhor Jesus, né, quando eu estava lá no meu ninho, né, que nem de Jó, né, um amado irmão, né, amando do Senhor, né, me fez, né, esse convite. Senhor Jesus, eu estava tão tranquilo, Senhor Jesus, né, daí vem aquele desespero, né, da nossa alma, né, com respeito, né, à palavra, né, do Senhor, né, que é Espírito, né, e vida. Senhor Jesus, né, graças ao Senhor, que eu já compartilhei com os irmãos, né, eu compartilhava, né, as mensagens, né, na igreja, né, em Aldo Rodrigues, né, com os irmãos, né, mas devido às preocupações, né, do dia a dia,
né, devido às situações que são levantadas, né, trabalho, né, e muitas outras coisas, né, que Satanás usa, né, aparentemente é algo bom, né, mas Satanás usa para nos tirar do foco, né, para roubar, né, o nosso tempo. Senhor Jesus, né, e quando eu recebi esse convite, né, eu acho que foi na terça de noite, foi, Neguinho, que você falou comigo, né, quando foi na quarta de manhã, né, nós já acordamos cedo, né, graças ao Senhor, né, ali eu pude desfrutar, né, da leitura, né, do alimento diário, né, com a minha digníssima esposa. E eu estava compartilhando, né, com ela, né, a necessidade, né, de nós sermos expostos, né, pelo Senhor. Eu compartilhei também com o irmão Neguinho, né, que estava um pouco enferrujado, né, devido àquele processo, né, de muito tempo, né, sem compartilhar com os irmãos, né, sem receber esse encargo, né, de levar a palavra, né, o Senhor me usar, né, como um canal, né, mas graças ao Senhor, né, o Senhor ouviu aquele meu comodismo, né, e disse, eu vou tirar, né, esse rapaz desse comodismo, né, graças ao Senhor, eu voltei. Eu até compartilhei com o Neguinho que eu estava com um pouco de dificuldade, né, de acompanhar a leitura diária, né, do alimento diário, né, mas crendo, né, que o Senhor queria me renovar, né, queria que eu voltasse, né, até aquela comunhão, né, íntima com o Senhor. Né, e na quarta-feira pela manhã, né, que eu estava lendo, né, o alimento diário, né, com minha esposa, né, os olhos cheios de remela ainda, né, tirei a remela dos olhos, né, com lágrimas, né, porque eu fiquei emocionado, né, pelo fato do Senhor, né, ter me dado uma oportunidade, né, de ter um recomeço, né, com o Senhor. Senhor Jesus, né, graças ao Senhor, né, e ontem, né, eu tive uma experiência bem interessante, né, os irmãos sabem a dificuldade, né, que nós temos, né, com respeito, né, a falar, né, do Evangelho, né, dar testemunho, né, na nossa própria casa. Então, aproveitando essa oportunidade, né, que o Senhor me deu, né, de compartilhar com os irmãos, né, a palavra, né, eu estava ouvindo, né, liguei o som do carro, né, coloquei o celular na mensagem, né, para escutar, e meu pai estava sentado, né, lá no alpendre, né, e aquilo ali, né, eu vi uma oportunidade, né, de falar, né, do Evangelho para ele, né, através daquela palavra, né, que estava sendo ministrada, né, pelo irmão Pedro Dong. Né, enquanto ele escutava, né, eu estava lá fora, estava lá dentro, né, estava tomando café, né, eu estava orando ao Senhor, né, que aquela palavra, né, que estava sendo falada, né, ali pelo irmão Pedro Dong, né, pudesse penetrar, né, no seu interior, né, e produzir, né, vida, né, produzir, né, salvação. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né, e quando eu comecei, né, a desfrutar, desde então, né, eu não tinha, né, lido, né, a segunda-feira, né, do alimento diário, né, e graças ao Senhor, né, pela essa oportunidade que o Senhor me deu, né, eu pude desfrutar, né, começar, né, a desfrutar, né, do alimento diário, né, e a primeira palavra, né, quando eu abri o alimento diário, né, o pão, né, que desceu do céu. Né, eu vi aquela oportunidade, né, para eu voltar, né, a me alimentar, né, daquilo que o Senhor tinha proposto, né, para mim, né, naquele momento. Né, como eu fiquei feliz, né, em poder, né, contribuir, né, com os irmãos na igreja, né, em Angicos. Eu sei que é uma dificuldade, né, tremenda. Né, só quem ministra a palavra, né, sabe, né, o quão é difícil, né, para quem vem aqui, né, passa a semana todinha, né, desfrutando, né, negando a vida da alma, né, imergindo na palavra, né, lendo, né, ruminando, Senhor Jesus. Só quem passa por isso é quem sabe. Né, como eu falava com os irmãos da igreja em Alto do Rodrigues, seria bom, né, que cada um dos irmãos, né, tivesse a oportunidade, né, de compartilhar, né, a palavra, né, ministerial, né, durante o sábado. Né, seria bem interessante, né, que os irmãos, eu não estou dizendo que os irmãos não valorizam, mas a partir do momento, né, que você compartilha a mensagem, né, que você passa por essa experiência, né, você passa a valorizar mais, né, aquilo que o Senhor tem feito, né, por meio dos irmãos. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus,
A segunda-feira começa assim, né? A mensagem dessa semana, cujo título é As palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida, enche nosso coração de gratidão a Deus. Sua grande misericórdia nos alcançou quando Ele nos deu o seu Filho como aliança de paz, fonte de vida eterna, alimento e bebidas espirituais. Ao nos alimentarmos do Filho, tornamos-nos membros de seu corpo, e sua vontade é realizada na terra por intermédio, né, da igreja. Graças ao Senhor, né, o Senhor, né, tem feito, né, sua vontade, né, por meio de cada um de nós. Né, apesar de muitas vezes, né, nós negarmos, né, ao Senhor, né, muitas vezes, né, quando eu ouvi aquela passagem, né, de Pedro, né, de que Pedro, né, nega ali ao Senhor 3 vezes, né, eu pensei assim, Senhor, né, surge até um sentimento, né, como pode, né, Pedro, né, ali um discípulo do Senhor, né, ter negado o Senhor 3 vezes. Mas eu, quando olho para a minha condição, né, eu me vejo quantas vezes, né, durante o dia, né, eu não nego o Senhor. Né, quantas vezes o Senhor me dá a oportunidade, né, de eu falar desse pão, né, que desceu do céu, né, de eu pegar esse pão, que é a palavra, né, e alimentar as pessoas. Né, o Senhor permite situações, né, adversas, né, nós passamos diariamente por milhares de pessoas, né, e o Senhor dá o sentimento, né, de nós falar do Evangelho para aquelas pessoas, né, e muitas vezes nós negligenciamos, nós negamos, né, aquilo que o Senhor tem proposto em nosso coração. Eu não sei se essa é a experiência dos irmãos, né, mas essa, né, é a minha experiência. Senhor Jesus, né, mas graças ao Senhor, né, o Senhor tem usado, né, várias formas, né, para nós, né, o servirmos, né, nós pregarmos o Evangelho, levar a salvação às pessoas, né, de uma maneira tão simples, né, que muitas vezes nós complicamos ainda, né, eu posso orar, né, por você. Né, como é difícil nessa palavra, né, posso orar por você, né, sair da nossa boca. Né, como é difícil nós chegar para as pessoas, né, e falar, né, do amor, né, de Deus. Como é difícil para nós. Essa, né, é minha condição. Senhor Jesus, mas graças ao Senhor, né, o Senhor tem nos dado, né, dia após dia, né, oportunidades, né, de nos voltar ao Senhor. É uma palavra, né, que o irmão compartilhou, né, o irmão Joãozinho compartilhou aqui, né, uma experiência, né, da qual ele viveu. Né, quando o irmão estava compartilhando, eu me emocionei muito, né, com aquele compartilhar dos irmãos, do irmão, né, com respeito, né, ao tempo. Né, nós não sabemos, né, se amanhã, hoje mesmo, daqui 1 hora, 10 minutos, né, nós vamos estarmos aqui, né, para fazer, né, aquilo que o Senhor tem pedido, né, para nós. Graças ao Senhor, né, eu tenho buscado diante do Senhor, ainda que eu seja falho, né, eu fazer, né, e viver, né, a realidade, né, da palavra, né, do Senhor. Senhor Jesus, né, durante essa semana, né, o irmão compartilhou, né, essas experiências, né, que os irmãos teve, né, na igreja em Rio de Janeiro, né, se eu não me engano, né, aquele momento ali que talvez, né, se fosse eu, por exemplo, né, que detesto, né, detesto o calor, eu não consigo dormir com calor nem com muriçoca. Né, tiver um canto que esteja calor e muriçoca, é a noite toda acordada. Né, e os irmãos, né, em função de estar desfrutando, né, daquela palavra, né, estar imergindo naquela palavra, né, estar cheio do Espírito, né, os irmãos agiram ali de forma, né, espiritual. Né, os irmãos permaneceram, né, fiéis aos irmãos, né, e não murmuraram. Não foi isso, né, que aconteceu, né, com aqueles judeus, né, que nem fala, né, a leitura, né, da porção, né, dessa semana, né, que fala assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu?
Senhor Jesus, quando eu estava lendo essa porção, né, eu estava vendo a nossa condição. Né, talvez esse seja um empecilho, né, que Satanás coloca, né, em nosso coração, né, para nós abordarmos as pessoas. Né? A nossa condição, às vezes, diante do Senhor, né, é uma condição, né, de arrependimento. Né? Mas nós, né, por Satanás, né, tentar, né, nos impedir, né, de avançar, né, de produzir, né, a edificação da igreja, eu digo por experiência própria, né? É difícil, né, para nós, né, como cristãos, né, dar um bom testemunho, não estando vivendo, né, a palavra, não estando vivendo, né, a santificação. O que é que você está querendo dizer com isso? Que muitas vezes, né, nossas atitudes, né, não condiz, né, com o nosso viver, né, cristão. Muitas vezes aqui na igreja, no local de reuniões, né, nós somos uma pessoa, né, nós somos santos, né, ama todo mundo, né, conversa com todo mundo, né, mas lá fora, né, na nossa casa, né, nosso viver, né, pode ser totalmente diferente, né, do que aquilo que nós apresentamos na igreja. Eu me lembro que o irmão Pedro Dong, se eu não me engano, né, falou, né, com respeito disso. Né, às vezes, na igreja nós somos uma pessoa, né, em casa, né, nós somos outra totalmente diferente. E oro ao Senhor, né, para que esse viver, né, que eu tenho aqui na igreja, né, eu possa viver também na minha casa. Porque o nosso viver cristão, a nossa santificação, né, ele começa, né, pela nossa casa. Né, para que nós tenhamos um bom testemunho, né, para as pessoas, para os nossos vizinhos. Eu compartilhei até uma vez, né, com os irmãos, né, essas minhas bênçãos, né, dá um pouquinho de trabalho. Né, e como nós sabemos, nós temos vizinho de um lado, né, nós temos vizinho do outro, né, nós temos vizinho na nossa frente, né, e muitas vezes, né, esses nossos filhos, né, dá tanto trabalho, né, que a gente grita, né, parecendo uns loucos. E uma vez eu me peguei nessa situação, meu Deus, meus vizinhos de um lado e do outro, né, incrédulos, e não tem uma atitude como eu que sou cristão. Eu não escuto meus vizinhos gritar com os filhos dele. Será que os meus vizinhos estão sendo mais pacientes do que eu para lidar, né, com os meus filhos, com seus filhos? Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, né, nós estamos num processo. Né, e esse processo, né, pelo qual nós estamos passando... Oi? Senhor Jesus, eu vim para o sítio. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, para tentar acalmar, Senhor Jesus, as feras. Senhor Jesus, né, mas graças ao Senhor, né, o Senhor, né, está no controle, né, de tudo. Né, graças ao Senhor, né, o Senhor, né, está no barco. Senhor Jesus, diante dessas situações, né, que nos acontecem, eu já compartilhei aqui várias vezes com os irmãos, né, em um versículo, né, da Bíblia, né, que eu gostaria de ler com os irmãos, né, que está lá em 1 Pedro. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. 1 Pedro 4, Senhor Jesus, 4, 12 e 13. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, 4, 12 e 13. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegrei, exultando. Amém. Esse versículo, né, quando eu conheci, né, esse versículo, através da leitura da Bíblia, claro, Senhor Jesus, né, eu pude desfrutar desse versículo, né, em diversas fases da minha vida.
né, assim como os irmãos também, né, têm experiência, né, o viver cristão no dia de hoje, né, não é fácil. Satanás, ele nos ataca, né, de todos os lados, né, e se nós não estiver desfrutando, né, desse pão da vida, né, desse pão que desce do céu, Senhor Jesus, né, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, nós não estaremos aqui, né, se nós estamos aqui, é porque nós estamos nos alimentando, né, desse pão, né, esse pão tem nos fortalecido. Senhor Jesus, ainda aqui no alimento diário, Senhor Jesus, outra porção que eu desfrutei bastante, né, irmão, fala assim: não temos tempo para perder com coisas negativas, pois há muitas coisas positivas a serem realizadas. Nossa agenda daqui para frente é positiva. Vamos edificar o tabernáculo, o lugar de habitação de Deus, e ao mesmo tempo formar um exército formidável de jovens santos que lutem pelo reino de Deus, a fim de entrarmos todos na boa terra. Senhor Jesus, tem uma palavra, né, do irmão Ezra Mar, né, que ele falou uma vez, que eu nunca, né, me esqueci, né, dessa palavra, né, que o irmão falou, né, que essa palavra, ela me perturbou muito a minha alma, né, e eu, diante dessa palavra, né, eu pude me arrepender, né, e procurar, né, viver mais a realidade do reino, né, mais aquilo que o Senhor, né, tem buscado em mim. E o irmão falou assim, que na vida da igreja, né, muitas vezes nós podemos estar vivendo a vida da igreja por 10, né, 20, né, 30 anos, né, sem nunca, né, ter conhecido, né, o Senhor. E quando o irmão falou essa palavra, né, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei desesperado. Senhor, será que eu estou vivendo, né, a vida da igreja, né, da maneira, né, que o Senhor quer? Senhor Jesus, né, mas graças ao Senhor, né, o Senhor, né, Ele vem como conforto, né, ao nosso coração. Né, e o Senhor tem nos presenteado, né, com essa palavra profética, nessa palavra, né, que nos dá direção, nessa palavra que enche, né, e nos supre, né, diariamente, né, com a vida, né, do próprio Deus. Senhor Jesus, né, tudo o que eu preciso, né, é me alimentar, né, da palavra, né, tudo o que eu preciso, né, é comer, né, desse pão vivo, né, que desce do céu. Senhor Jesus, aqui em João 6, voltando lá para João, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, João 6:51. Senhor Jesus, João 6:51 fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei é o da Senhor Jesus, né? Eu sou o pão vivo, né, que desceu do céu. Senhor Jesus, né, quando eu vi essa palavra, essa porção, esse versículo, né, que ele fala o eu sou, né? Um dos nomes de Deus, né? Eu não sei da forma que os irmãos leram, né? Mas quando eu li esse eu sou, essa palavra, né, ela penetrou, né, com tanta força no meu coração. Senhor Jesus, né, como eu pude desfrutar, né, da revelação, né, que há nessa palavra. Senhor Jesus, e quem desse pão comer, né, viverá, né, eternamente. O irmão compartilhou, né, que esse viver, né, eternamente, né, não é apenas, né, aquele viver de não morrer, né, mas aquele viver, né, de eternidade, né, na Nova Jerusalém. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, adiantar um pouquinho, né,
eu queria ler com os irmãos, né, Tiago 1. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tiago 1,16, né, e 17. Senhor Jesus, amém? Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Fala, meu Deus. Amém. Senhor Jesus, toda boa dádiva, Senhor Jesus, amém. Ó Senhor, não os enganeis, Senhor Jesus. Eu queria ler com os irmãos também, né, para fazer junção com esse versículo, né, Mateus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, um versículo bem conhecido dos irmãos, Mateus 6, 33. Senhor Jesus, que fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Senhor Jesus, né, graças ao Senhor, né, o Senhor tem nos revelado, né, esse pão, né, que desce do céu, nessas boas dádivas, né, que desce do céu, né, com os do Pai das Luzes, né, e também nos mostra, né, em Mateus 6,33, né, para nós buscarmos em primeiro lugar, né, as coisas lá do alto. Senhor Jesus, esse versículo, né, é um versículo que é muito difícil, né, para mim. Né, eu creio que também, né, a experiência dos irmãos, né, que eu compartilhei, né, o mundo hoje, talvez o principal inimigo, né, do ser humano hoje, um dos principais inimigos, né, é o mundo, né, do sustento. Né, quanto tempo, né, nós perdemos, né, de dar ao Senhor, né, quanto tempo, né, nós perdemos, né, de desfrutar do Senhor, né, buscando, né, as coisas dessa terra. Né, aparentemente, né, o trabalho, né, eu preciso, né, eu tenho 3 filhos, né, uma mulher, né, um cachorro e 2 ovelhas, né, para dar de comer. Então eu preciso, né, trabalhar. Nada de errado com isso. Né, eu preciso, né, do sustento. Né, mas quando esse sustento, né, ele tira meu desfrute, né, do Senhor, ele está roubando meu tempo, né, com o Senhor, né, isso aí já passa a ser, né, um problema, né, para todos nós. Senhor Jesus, né, o Senhor diz para buscar, né, em primeiro lugar, né, o reino de Deus, né, e sua justiça, né, e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Mas eu prefiro confiar, né, no meu próprio braço, ao invés de confiar, né, no Senhor. Mas graças ao Senhor, né, o Senhor é misericordioso. Né, o Senhor nos leva a reconhecer a nossa fragilidade, né, e a nossa necessidade de depender do Senhor, né, para todas as coisas. Eu passei aqui a semana passada, né, Heloísa até compartilhou, não sei com quem, né, a respeito da minha condição. Né, pela 3ª vez, né, a 2ª firma saiu, né, eu tive, né, que orar ao Senhor, né, para que o Senhor me desse a oportunidade, né, de entrar nessa 3ª firma. Né, e durante toda aquela semana, né, eu fiquei preocupado, né, ansioso. Né, minha digníssima, né, logo percebeu, né, que alguns problemas, né, eu evito, né, de compartilhar com ela, para não preocupar, para não ficar 2 preocupados. Né, pelo menos um fica desfrutando e o outro fica preocupado. O que está desfrutando, né, ajuda, né, o que está, né, preocupado. Né, graças ao Senhor, né, deu tudo certo. Né, como os irmãos sabem, né, fechei, né, nessa última firma, né, para a honra e glória do Senhor. Né, mais uma vez, né, o Senhor me mostrou,
né, que o Senhor, né, o Senhor Deus Todo-Poderoso, né, o eu sou, né, Ele quer cuidar da minha vida. Em todas as áreas, né, o Senhor quer cuidar, né, de mim. Senhor Jesus, né, eu louvo, né, o Senhor, né, por isso. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né, para me encerrar aqui. Eu já passei do tempo do neguinho, que ele me deu 2 minutos só. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né, aqui na terça-feira, né, o título, né, tem por título, né, Ensinados por Deus. Senhor Jesus, né, e quando eu estava lendo essa porção, né, aqui que o irmão compartilhou, Deus quer dar o melhor ao homem, mas o homem só quer, né, o pão físico. E quando eu li essa porção, né, eu lembrei, né, de 1 Coríntios, tem um versículo também, né, que eu amo, 1 Coríntios 2, 9, um versículo bem conhecido. Esse versículo, né, eu amo demais, né, que fala assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor Jesus, né, parece, né, que Deus não revelou, né, ao homem, né, o desejo, né, que está em seu coração. Né, mas o Senhor aqui nos mostra, né, na continuação desse versículo, né, que Deus tem revelado, né, o que está, né, em seu coração. Né, nós todos que estamos aqui, né, temos conhecimento, né, e desfrutamos dessa palavra, né, quando estamos, né, no Espírito. Aí o 10 fala assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas do Deus. Esse versículo, nessa segunda parte, eu desfruto bastante dela, né, porque é bem interessante, né, que esse versículo ele relata: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó, que o nosso Espírito, mesclado ao Espírito do Senhor, ele conhece o desejo que está no coração de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu vou concluir. Senhor Jesus, eu mexendo nas minhas redes sociais, Senhor Jesus, é uma porção, né, bem interessante, né, uma frase, né, que fala assim: vai chegar um dia em que o mundo vai perceber que era preciso apenas amar, né? Essa simples frase, né, quando eu li, eu disse: meu Deus, Senhor Jesus, né, o mundo vai chegar um dia em que o mundo vai perceber, né, que era preciso apenas amar. 1 Coríntios 13, só essa, neguinho. Senhor Jesus, né, que fala do amor, né, o dom supremo, né, quando eu li essa porção, né, eu assimilei, né, essa porção, né, de 1 Coríntios 13, né, e aqui mostra nesse versículo, né, o que é, né, o amor, né, a partir do 4 para adiantar, né, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufama, não se exorbedece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará.
Senhor Jesus, o 13, não. Onde está? É o 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, é o amor. Amém. Sem apenas o amor. Né? O amor, né, pelas pessoas. Né? O amor, né, pelo reino. Né? O amor, né, por esse... Cadê? O título da mensagem. Senhor Jesus, as palavras que vos tenho dito são o Espírito e são vida. As pessoas que estão lá fora, né, estão sedentas, né, por essas palavras, né, que são o Espírito e são vida. Né, e o Senhor, Ele produziu, né, está produzindo em nós, nessa palavra, né, que está gerando fruto. Então, todos nós que estamos aqui, né, estamos cientes disso, né, que um dia o Senhor nos escolheu, né, um dia o Senhor nos predestinou, né, um dia o Senhor nos escolheu, né, um dia o Senhor nos disse, ide, Senhor Jesus. Quanto tempo faz que eu não saio às ruas, né, para pregar o Evangelho, né, para levar esse pão vivo, né, para as pessoas. Graças ao Senhor, o Senhor me deu mais uma oportunidade. Amém. Neguinha agora. O papel dos avisos. Amém. Senhor Jesus, damos graças ao Senhor por essa palavra. Acho que o doutor já deixou bem claro, né, abordando os dias da semana do alimento diário, embora não tenha falado de todos os dias, mas é uma mensagem bem concentrada, né, e que realmente está muito dentro desse título. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E o início, né, dessa mensagem aqui é no capítulo 6 de João, o versículo 41, que se inicia assim: murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Veja aí que coisa absurda, né? Os judeus murmuravam porque Jesus falou que era o pão que desceu do céu. Só que esse sentimento aqui, né, entre os judeus, principalmente como a gente viu no alimento diário, entre os líderes judeus, porque não sei se foi essa semana que foi mostrado para nós que quem crucificou Jesus não foi os judeus, mas os líderes judeus. Então toda a rebelião, irmãos, que há contra Deus, né, toda a insatisfação que surge no meio do povo de Deus, sempre ela começa daqueles, né, que estão liderando. É insatisfação daqueles que estão na frente, que estão como liderança. O versículo anterior aqui, alguns versículos anteriores, na verdade, do mesmo capítulo, o versículo 26, eu vou tentar ser bem objetivo para aproveitar esse restinho de tempo, diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fastaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiu-se, pois, a ele, perguntando: que farei para realizar as obras de Deus? Olha aqui a preocupação dos líderes judeus. Hoje nós estamos vivendo a vida da igreja, e quem de nós não tem essa preocupação? O que farei para realizar as obras de Deus, né? Como eu devo fazer, ou o que eu devo fazer para agradar a Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Irmãos, está aqui o que nós devemos fazer para cumprir a vontade de Deus. Se você quer fazer a obra de Deus, se eu quero fazer a obra de Deus, não tem coisa miraculosa. Não tem algo de outro planeta, né, de outra dimensão. Embora venha da dimensão celestial, mas ela é totalmente praticável aqui na terra. Que creais naquele que por ele foi enviado.
Então você crê ou não crê que Deus ele tem um enviado aqui na terra? Embora a direção venha do céu, mas esse foi enviado, né, por um lado foi o Senhor Jesus, e hoje Deus ele também tem enviados aqui na terra e que fala a palavra de Deus. E que muitas vezes eu e você ficamos nos preocupando, né, tentando inventar maneiras, métodos mais eficientes de como agradar a Deus. Aí o Senhor fala que nós só precisamos crer naquele que Ele enviou. Sabe, irmãos, não é crer no homem em si, porque o homem ele é falho, mas é crer na palavra de Deus que esse enviado, ele fala. Porque uma vez que você está ouvindo e está praticando o que o enviado está falando, você não está praticando a palavra de homens. Você está praticando a palavra de Deus que é direcionada por meio do seu enviado. Senhor Jesus, então lhe disseram eles, que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Olha aqui, irmãos, como a nossa mente, ela é tendenciada a pensar e a buscar apenas as coisas aqui da terra. O Senhor estava falando que eles precisavam crer no enviado de Deus. Irmãos, Deus habita nos céus. A direção que Deus dá, o enviado que Deus escolhe é para dar a direção do céu. Mas a preocupação deles aqui era o que Jesus, qual é o seu currículo? Qual é a sua graduação aqui na terra? Indiretamente, irmãos, muitas vezes nós nos comportamos dessa maneira. Algum irmão vai falar e a gente já quer saber qual é o grau de instrução desse irmão. Quais as palavras? Ele fala muita palavra errada? Ele fala uma palavra que muitas vezes você não consegue entender? Ou fala algo que muitas vezes não está dentro do seu vocabulário? Ou fala de uma maneira, né, que você não consegue acompanhar? Irmãos, não importa. A preocupação dos judeus aqui com o Senhor é o que é que você fez. Sim, você, com essas palavras, talvez você esteja querendo dizer que é o enviado. Mas quais são os seus feitos aqui na terra? É algo, irmãos, que não tem nada a ver com a terra. Mas ali os líderes judeus, eles já queriam associar que o enviado, ele precisava ter um alto padrão humano para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós nos comportamos dessa maneira. O Senhor nos escolhe, aquele hino que nós cantamos, né, que já posso ver o teu querer, né, que nos teus planos já me incluiu. Então, eu e você, irmão, já fomos incluídos no plano de Deus. Amém. Independente de você ter um alto grau, né, de escolaridade, independente de você falar bem ou não falar muito bem, de ser ou não eloquente, irmãos, você já foi incluído no plano de Deus. Fala aí para o irmão do seu lado, diga, irmão, você foi incluído no plano de Deus. Senhor Jesus, quais são os teus feitos? Aí olha aqui a preocupação deles. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Ou seja, eles estavam agora questionando o Senhor. Olha aí, nós cremos em Moisés, porque Moisés fez algo, né, que nós vimos. Moisés fez descer ali, né, o pão do céu, o maná, e os nossos pais comeram. Nós somos testemunhas. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, amém? O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, como essa, irmãos, é nossa experiência. O homem natural, ele só se preocupa com as coisas aqui da terra. Sabe, não adianta a gente fazer belos discursos, querer mostrar uma coisa que nós não somos, irmãos, é geral. Todo ser humano, ele está mais preocupado com o seu sustento. Embora a gente, é muito fácil, sabe, irmãos, para mim falar, irmãos, não vamos buscar as coisas aqui da terra. Irmãos, vamos deixar nossas coisas em segundo plano. Irmãos, vamos fazer a vontade de Deus. Irmãos, vamos sair pregar o evangelho. Irmãos, não se preocupe tanto com o seu trabalho. Irmãos, desfrute mais da palavra. Vá imergir na palavra. É muito fácil falar. Agora eu pergunto para vocês, falando dessa maneira, tem algum peso? Irmãos, não tem.
o peso da palavra é a palavra quem tem. A minha palavra, a sua palavra não tem peso nenhum. O peso, irmãos, está na palavra de Deus. É por isso que quem faz a obra é a palavra. Todas essas palavras que o Senhor está mostrando para nós, se elas forem apenas repassadas uns para os outros, não vai ter efeito na nossa vida. É por isso, irmãos, que a direção que o Senhor está nos dando, a imersão na palavra, ruminar a palavra, transcrever a palavra, imergir, tem trazido, irmãos, resultado para a igreja. Olha as nossas reuniões, nós temos, adotamos a prática de no domingo, aproveitar o tempo, para todo mundo imergir na palavra. E isso, irmãos, causa uma reação em cada um dos irmãos. Por que isso causa uma reação? Porque não é simplesmente um irmão que está falando o que deve ser feito, mas são os irmãos, é toda a igreja praticando o que de fato tem que ser feito. Porque o que muda a nossa condição não é o falar de um irmão, o que muda a nossa condição é a prática da palavra. Então, da mesma maneira, irmãos, buscar as coisas do céu, deixar as coisas aqui da terra, como o doutor compartilhou o versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscar e pôs em primeiro lugar. Realmente esse versículo é lindo. Esse versículo, irmãos, é 100% verdadeiro. Vocês têm alguma dúvida de que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino e a justiça, todas as coisas serão acrescentadas? Irmãos, eu não tenho dúvida. Agora eu pergunto para você, é fácil viver isso todos os dias? Irmãos, não é tão fácil. E nós precisamos reconhecer que nós vivemos a vida da igreja não é para ser super-heróis. Não queira ser o super-herói, e achar que você consegue praticar e ainda mais dizer o que os outros têm que fazer. O que nós precisamos, irmãos, é juntos imergir na palavra, para que essa palavra ela possa ser a nossa realidade. Olha que palavra maravilhosa, foi falada aqui hoje. Que direção maravilhosa, A palavra, o verdadeiro pão é a palavra. O Senhor fala que Ele é o pão da vida. Quem se alimenta do Senhor, viverá pelo Senhor. Quem se alimenta desse pão, terá a vida eterna. Mas é só a gente sair daqui, eu acho que a gente não sai nem naquela porta, é só dizer que a reunião acabou, e olha o que é que nós vamos falar. Olha qual vai ser o nosso comportamento, olha qual vai ser as nossas preocupações, as nossas indagações, o que nós vamos estar preocupados, querendo saber um do outro. Irmãos, isso é um fato, de que falar é muito fácil, mas praticar no nosso ser natural é impossível. Nós só conseguimos praticar a palavra se de fato nós formos a palavra. O doutor estava mostrando no início, porque aqui é algo tão, assim, não sei nem qual é a palavra, mas é um peso tão grande, ministrar, uma palavra, mas que quando a gente consegue passar o encargo, irmãos, a gente sente uma sensação tão boa, um prazer, tão maravilhoso. É porque a palavra, irmãos, ela está penetrando em nosso ser. E quando a palavra penetra, irmãos, ela traz para nós uma mudança. O grande problema aqui dos judeus é porque eles estavam apenas, eles não queriam comer do Senhor. O versículo 36 diz assim: Porém eu já vos disse, que embora me tenhas visto, não credes. Eles questionavam o Senhor dava a resposta, mostrava a solução, mas eles não criam. Sabe, irmãos, toda a palavra do Senhor, ela precisa que nós creiamos. Como ela é uma palavra de outra esfera, uma palavra da dimensão celestial, a palavra de Deus, irmãos, ela não consegue ser aplicada por um homem natural. Porque para o homem natural, as coisas de Deus são loucuras. Me perdoe, eu estou falando tão rápido, eu já gosto de falar, e mais tendo que falar rápido. Você vê que as pessoas, muitos alegam não crer na Bíblia. Eu não creio porque foi o homem que escreveu. Eu tenho um familiar meu que ele questiona tudo da Bíblia. Não, isso aqui a Bíblia, eu vi que mudaram, tiraram os livros, fizeram uma mudança em determinados livros. Aí quando você vai saber qual é a sua base que você tem para não crer na Bíblia, o que é que você está recebendo, ou de quem você está recebendo algo que está orientando você a não crer na Bíblia. Aí quando você vai ver, sabe quem é o orientador dele? Sabe onde é que está a crença dele? Sabe o que é que direciona a vida dele? São canais no YouTube. Aí eu pergunto a você, quem é que coloca aquele conteúdo no YouTube? São anjos?
são seres espirituais? São homens. E homens que falam, né, aquilo que apenas ele está dentro dessa esfera terrena. Então, vocês estão percebendo como o ser humano, de uma maneira geral, ele precisa de uma direção para viver? Todo ser humano, irmãos, precisa de uma direção. E se você não viver por meio da palavra, por isso que o Senhor fala, a palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Se nós não vivermos por meio dessa palavra, irmãos, nós vamos viver por meio de palavra de homens natural. Essa palavra, de fato, foi escrita por homens. E em nenhum momento o Senhor nega isso. A própria Bíblia registra. Mas foram palavras escritas por homens, inspirados por Deus. Então, embora foi o homem que escreveu, irmãos, mas aqui não foi qualquer homem. Foram homens inspirados por Deus. Só para concluir, né, vou avançar aqui para o versículo da mensagem. O 41 diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Olha, e novamente, a preocupação é saber quem é esse homem. Certo? É esse homem que está falando de Deus. Então, deixa eu ver aqui se ele não tem defeito. Irmãos, todo homem tem defeito. Se você for esperar receber e praticar a palavra de Deus, quando ela vier de um homem sem defeito, esqueça. Jamais você vai receber essa palavra. Porque todo homem, ele tem defeito. E esse era o problema. E isso, irmãos, foi o que levou ali aqueles líderes judeus a crucificarem o Senhor. Todas as palavras que nós ouvimos hoje, está registrada, provavelmente, irmãos, os líderes judeus, eles receberam. Agora, sabe qual era o problema dele? Como mostrou aqui no versículo 36, não credes. A palavra é falada e você não crê. Não crê porque foi o homem que escreveu, não crê porque é um homem que está dando a direção. Irmãos, esqueça as coisas aqui da terra. A palavra de Deus é só nós olharmos para o que ela tem feito, que nós vamos testificar que de fato é a palavra de Deus. Nenhum homem, irmãos, consegue fazer esses milagres que estão acontecendo, se não for por meio de Deus. Senhor Jesus, e diziam, não, já li esse, respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, aqui são muitos versículos, né, mas para encerrar, para de fato finalizar, eu vou ler aqui o versículo 63, que aqui, irmãos, esse versículo aqui fecha, né, todo o conteúdo desse contexto. Ainda tem aqui o fato, né, acho que quem leu o Alimento Diário, ouviu as mensagens, viu ali o irmão Pedro mostrando, né, que o pão que nós partimos, né, o cálice que nós bebemos, né, é uma tipologia também de comermos e bebermos de Cristo. Irmãos, mas a maneira mais prática e a maneira mais real é o que está aqui no versículo 63. Vamos ler juntos, irmãos? Aí já. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Vamos ler mais uma vez. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmãos, os irmãos percebem porque nós temos necessidade de imergir na palavra. As palavras que o Senhor tem falado para nós, irmãos, é Espírito e é vida. Essa palavra que nos dá vida eterna. Como nós vimos novamente no Alimento Diário, o irmão insistiu mais uma vez. A vida eterna não é algo que vai vir, né, e que nós vamos penetrar na vida eterna, mas a vida eterna é algo que nós precisamos viver hoje. A vida eterna, irmãos, não é algo de outra dimensão. A vida eterna começa hoje, a partir do momento que nós imergimos e desfrutamos dessa palavra. Amém? 9 e 12, né, eu acho que hoje a gente não dá tempo para a gente compartilhar em grupo. Acho que João agora vai encerrar a reunião. Amanhã a gente pode, irmãos, praticar. De certa maneira, quando nós falamos aqui, ainda é um pouco teórico. Nós falamos algo, né, dando uma direção para os irmãos, mas eu tenho certeza, o desejo do coração de Deus, irmãos, não é que simplesmente um irmão fale e tenha uma plateia assistindo, né, e goste da palavra.
O desejo de Deus, irmãos, é que essa palavra ela seja praticada. Então que nós possamos valorizar, sabe, embora o tempo esteja corrido hoje, a gente não possa mais, não dê tempo mais ruminar em grupo, mas amanhã, irmãos, vamos vir cheio de fervor, amém? Vamos vir cheio de fome, amém? Fome da palavra, sede da palavra, para nós imergirmos na palavra e também, né, passarmos essa vida um para os outros, amém? Jesus é o Senhor, amém. Senhor Jesus. Amém, amém. Eu não tenho muito aviso para dar, mas a gente vai dar os que tem, né? Na conferência, que será no dia 4, 5, né? Aí, Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que tem, Senhor, nos alimentado, tem nos suprido, Senhor, nesses dias difíceis. Senhor, é a tua palavra que nos sustenta, que nos mantém vivos. Senhor Jesus, leva-nos a crer mais, Senhor, na tua palavra. Senhor Jesus, sermos obedientes. Senhor Jesus, não pensar apenas em nossos interesses próprios, Senhor, mas principalmente, Senhor, no seu interesse, que também, Senhor, é nosso interesse. Todo o seu pensamento, Senhor, todo o seu coração, Senhor, está voltado, Senhor, para salvar o homem, Senhor, para buscar o homem, Senhor Jesus, e trazer o homem, Senhor, para ti. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a igreja, abençoa todos os irmãos, Senhor, em toda a terra. Senhor Jesus, fortalece cada um, ajuda, Senhor, em todos os seus problemas, todas as dificuldades que cada um, Senhor, tem enfrentado. Só tu, Senhor, sabes e conheces cada um de nós. Senhor Jesus, fortalece, Senhor, cada um. Ainda abençoa cada irmão que está aqui essa noite. Senhor, nos conduz para casa, Senhor, em paz e segurança. Senhor, debaixo da tua presença. Senhor Jesus, ainda seja com nossa reunião amanhã. Senhor, traz todos os irmãos. Fazemos juntos uma festa amanhã. Senhor Jesus, lembrar de tudo que o Senhor fez por nós. Desfrutar, Senhor, da tua bênção. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus.